Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos continuar louvando a Deus e ouvindo a Deus nessa noite. O pastor Samuel será o nosso pregador dessa noite, como nós falamos. Vai ser ele o encarregado de transmitir a nós o ensino de Deus. Eu quero convidá-lo para assomar ao púlpito, orar com ele e depois ouvi-lo também. Bondoso Deus, nós queremos continuar ouvindo ao Senhor. Nós precisamos disso, Deus. Ajuda-nos, dá-nos ouvidos atentos, dá-nos mentes atentas para ouvirmos ao Senhor. Eu quero te louvar com gratidão, porque eu creio o Senhor já deu a capacitação e a mensagem para ser exposta a nós através do nosso querido irmão pastor Samuel. Que ele tenha toda a liberdade no Senhor para fazer este trabalho neste instante. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Deus. Paz do Senhor, irmãos. Lógico que a gente sempre, semana da Páscoa, a gente quer pregar sobre a Páscoa. Perto do Natal, a gente quer pregar sobre o Natal. Na sexta-feira santa, na semana da Semana Santa, a gente quer pregar sobre a crucificação. E eu já tinha a mensagem. Faz um mês que o pastor falou que era primeiro domingo de novembro, era eu. E eu falei, vou pregar sobre a reforma. Mas quem veio quinta-feira aqui, abra o seu coração sempre, porque o Espírito Santo te toca. E o pastor falou uma palavra, quinta-feira. E eu falei, adeus reforma. O pastor pregou sobre a paz. E aí eu falei, eu entendi a mensagem. Então, que o Espírito Santo fale também sempre para a gente, e que Deus nos coloque aquilo que Ele quer de cada um de nós. E eu gosto muito de pregar sobre Jesus. É o meu personagem bíblico preferido, entre tantos outros, mas eu gosto de falar sobre Jesus. E hoje eu vou falar de uma passagem vivida por Jesus, que está em 3 evangelhos. Ela só não está no evangelho de João, mas está no evangelho de Mateus, está no evangelho de Marcos, está no evangelho de Lucas. Jesus, ele está iniciando o seu ministério. Ele ficou aqui, o seu ministério tem aproximadamente 3 anos e meio, mas ele está iniciando o seu ministério, e aí ele é batizado por João, aí ele vai para o deserto, é tentado pelo diabo, aí ele retorna, e a gente tem quando Jesus vai numa casa para pregar, e as pessoas levam, tinha muita gente na casa, e aí 4 amigos colocam pelo telhado uma pessoa numa cama, e Jesus cura aquele paralítico. Em seguida, Jesus ainda está montando o seu ministério. A Bíblia nos conta que ele, passando pela coletoria, ele viu Levi, que é Mateus. Então ele viu Levi lá, que era um publicano, um cobrador de impostos. E Jesus, a Bíblia só relata isso, que ele olhou para Levi e falou assim, me segue. E diz que Levi abandonou tudo e o seguiu. Então, parênteses que acho que todo mundo sabe, mas os publicanos vêm de servidor público. E o canos, na Bíblia, né? As cãs são isso aqui, né? Nas pessoas da nossa idade aí, que já tem isso aqui branco. Então são as cãs. Lá em Levítico tem uma ordem do Senhor que fala assim, diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho. Eu sou o Senhor que te ordena, eu sou o Senhor. Então publicano era um funcionário público e que tinha uma certa idade. Então ele estava capacitado a cobrar impostos do próprio povo. Ele era mal visto pelos próprios judeus. Por quê? Porque ele cobrava imposto
dos seus iguais, dos seus irmãos judeus, para mandar para Roma. E Jesus escolhe Mateus, escolhe Levi e fala para ele, né? Então, lembra que a gente tem a historinha de Zaqueu, e a gente falava assim: Zaqueu era chefe dos publicanos e rico. Levi também era rico. E aí quando Jesus o escolhe, o que Levi faz? Eu fui escolhido. Ele dá uma festa, ele dá um jantar na casa dele, convida Jesus, os discípulos, e convidou muitos publicanos. Ele era publicano, ele convidou muitos publicanos para aquela festa. Só que mesmo lá na casa onde Jesus havia curado aquele paralítico, Jesus estava sendo acompanhado pelos fariseus, pelos escribas que eles tinham, pelos discípulos de João Batista. Eles estavam acompanhando, e desde lá os fariseus já vinham criticando Jesus. Quando Jesus falou assim: homem, perdoados estão os seus pecados, ele falou: o quê? Quem que esse aí pensa que ele é? Só pode Deus perdoar pecado. Jesus, conhecendo o coração deles, disse assim: para que vocês possam, o que é mais fácil falar? Perdoados são os seus pecados, ou eu curá-lo? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu digo para esse homem: toma o teu leito e anda, vai embora. E aí aquele homem que desceu pelo telhado, que não conseguia entrar dentro da casa, juntou a caminha dele: com licença, dá licença, dá licença, dá licença, e saiu andando. E aí as pessoas disseram: grande milagre ocorreu entre nós. E aí Jesus sai dali e os publicanos acompanham, porque agora, esse homem perdoa pecado e ele cura paralítico, e eles estão acompanhando Jesus. Aí Jesus falou para Levi: vem comigo. A Levi falou: já que eu sou dos seus, tem uma festa lá. E levou os amigos dele. O que aconteceu com esse povinho? Os fariseus, os discípulos de João e os escribas começaram a dizer assim para os discípulos de Jesus: seu chefe aí come com pecador, os publicanos, a raça. Olha com quem que ele está sentado. Jesus, conhecendo os corações, Jesus pega e diz assim para eles assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu não vim para os que são justos, eu vim para os pecadores. E Jesus está lá. Só que aí, eles não contentes, eles pegam e falam assim: por que nós jejuamos 2 vezes por semana e os seus discípulos não jejuam? Nós publicamos, nós discípulos de João, os escribas, nós jejuamos 2 vezes por semana, os seus discípulos não jejuam. Abram sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 5. No capítulo 5 eu vou ler do 33 ao 39, a leitura. Glória seja dada ao nome do Senhor. Os textos rabínicos daquela época, elas diziam: olha, dia de festa não pode ter jejum. Nos dias de festa em Israel não pode ter jejum. E o jejum poderia acontecer fora dos dias que a pessoa, quando a pessoa estava em crise, quando ela estava em pecado, ou no dia da expiação, que era a festa da expiação. Mas Jesus, ele pega e vai dizer: todos acharam? Eu convido a você que possa se colocar de pé. Em reverência à palavra do Senhor. A minha versão diz assim, a sua, se não for assim, é quase igual. Disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse:
Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com ele o noivo? É uma pergunta que Jesus fala. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de vestes nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. O vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho era melhor, ou o velho é excelente. Glória a Deus pela sua palavra. Podeis assentar. Queridos, quando Jesus fala, olha, ele vai falar: como pode jejuar estando o noivo entre os convidados? Como eu posso falar para o convidado jejuar se o noivo, se eles estão na festa? Então já existia aquele um texto rabínico que proibia que dia de festa, então eles não podiam jejuar, ir para o casamento, a pessoa vinha passando lá, não vou comer porque eu estou jejuando. Não podia, era uma desonra aquilo. Então Jesus estava se referindo a ele. Jesus, o noivo, os convidados, os discípulos. Jesus, o noivo, os convidados, nós. Então ele fala: olha, eu estou entre eles, como que eles vão jejuar? Mas o dia em que será tirado o noivo, aí eles jejuarão. Ele estava falando justamente da sua morte, da sua cruz, e depois que ele fosse aos céus, aí eles iriam jejuar. Mas aqui nós vimos no texto que Jesus conta uma parábola em que ele fala: não se pega um pano novo de uma roupa nova e se remenda uma roupa velha. A irmã Lucy dá um terno novo, zerinho, de presente, que eles fizeram 150 anos de casado essa semana que passou. E aí o pastor pega, olha aquele terno novo, falou: igualzinho aquele outro terno que eu tenho que está rasgado. Aí ele vai lá e corta um pedaço do terno novo e remenda o terno velho. E é o que Jesus conta. Primeiro, ele estraga o novo. Segundo, o velho já está desbotado. O velho já foi muitas vezes lavado. Então quando ele fala assim, olha, o remendo vai estragar, hoje a gente tem muito assim, né? Jeans lavado, a gente já compra as roupas hoje, ela já vem o tecido pré-lavado. Então nós não temos muito mais esse problema que a gente tinha, nós que somos mais velhos. A gente lembra, né? Comprava uma calça e de repente ela virava uma bermuda na primeira lavada, né? Porque eles encolhiam muito. Então Jesus estava dizendo para eles assim, olha, ninguém pega uma roupa nova, corta e faz um remendo numa roupa velha, porque na primeira lavada o tecido novo vai encolher, a cor é meia diferente, né? E aí o que vai acontecer? Aquele tecido novo vai esgarçar o tecido velho e o buraco vai ser maior. E aí depois nós vamos entender, mas por que ele está falando isso? Jesus está pregando sobre moda, né? E aí Jesus fala outra coisa, faz uma outra parábola. Ninguém pega vinho novo e deita na linguagem bíblica, coloca em odres velhos. Por quê? Se ele colocar vinho novo em odres velhos, os odres velhos se romperão e a gente vai perder o odre e o vinho. Então, parêntese, alguém não, né, ainda não teve nenhuma explicação que significava um odre. Um odre era normalmente, podia ser feito de uma outra forma, mas normalmente eles matavam uma cabra e pegavam o couro daquele animal e curtia. E depois costurava. Então, todo mundo já viu a capa de um animal, né? Fosse uma ovelha, fosse uma cabra, mas normalmente para os odres eles usavam
o couro de cabra, e após curtir aquele couro daquele animal, eles costuravam, e aqui onde ficava a garganta, eles faziam uma espécie onde seria o gargalo, e se colocava ali algumas coisas principais: vinho, água e leite, mas principalmente vinho e água. E há uma coisa que eles faziam: eles usavam o vinho novo. Quando o odre era novo, o couro ainda estava elástico. Então, a hora que deitava o vinho lá, o que acontecia? Esse vinho ainda está efervescente. Então, esse vinho, ele dilatava. Vamos tentar fazer para nós aqui, né? Entender mais fácil. Ele seria uma Coca-Cola quando você abriu, que ela ainda está com pressão, né? E ele vai estender. Só que após um certo tempo, aquele couro ficava muito duro. E aí eles usavam aquele odre não mais para pôr vinho novo. Eles usavam para pôr água. E naquele deserto de 50 graus na sombra, diz o pastor Rodrigo, que um dia ele quis ver um odre. Ele falou: ó, não queira beber água, porque é uma caatinga, um cheiro insuportável, eu não tive coragem de beber. Mas pedi para o cara do deserto lá jogar na minha mão. E ele falou assim: ó, a água era refrescante, ela fica geladinha lá dentro. Mas as pessoas então elas guardavam, e Jesus está se referindo ao vinho. Então está dizendo assim: olha, se você deitar vinho novo no odre novo, beleza, ele vai lá, ele vai efervescer, e ele vai maturar, e depois você vai poder tomar esse vinho. Mas se você colocar em odres velhos, quer dizer, aquele que já passou, já teve vinho lá dentro, ele já sofreu aquela elasticidade, voltou. Se você jogar vinho novo lá dentro, ele vai romper, você vai perder o vinho, e você vai perder o odre, que você podia usar com água ou com leite, a maioria das vezes com água. Então Jesus faz essa parábola, dizendo para eles, mas a gente também precisa fazer uma colocação. Hoje, a Delani cortou o cabelo, está lindo. Quem não prestou atenção, depois veja, né? O cabelo ficou lindo. Acabou comigo. Eu arrumei o meu para vir pregar, e ela me estragou à noite. Só que na casa dela, a hora que ela abriu o guarda-roupa, de 8 portas, ela abriu aquele esturricano de roupa e de coisa e tal. Aí ela olhou e falou para o Mateus: eu não tenho roupa para ir na igreja. Então, é muito próprio disso, né? Lá em casa, a minha mulher é isso. A gente fala assim: hoje nós fomos no cemitério. Aí levantei de manhã para ela e falei assim: ó, tal. Aí ela abriu assim e falou assim: não sei com que roupa que eu vou. Falei: filha, nós estamos indo no cemitério, quem está lá não vai ver a roupa que você está. Tá certo? Então, mas por que eu estou contando isso? Porque naquele tempo, as pessoas não eram como hoje. As pessoas tinham no máximo 2 roupas. O camarada saía de casa para o deserto, ele ia com aquela roupa do corpo. A hora que ele entrava lá no Rio Jordão, algum dos outros rios, ou no mar da Galileia lá, ele já tomava banho, a roupa lavava, e naquele sol de 50 graus, seca no corpo. Então era muito comum, tá certo? As pessoas, elas saíam às vezes a longas distâncias, e realmente as roupas virarem até um farrapo, porque ele só estava com aquela. Quando muito as pessoas melhores, aquinhoadas, elas tinham uma troca de roupa. E o que Jesus estava querendo falar com esse negócio de, ó, não remendo, não coloca vinho. Então, primeira coisa que nós temos que entender, Jesus, ele estava dizendo: eu sou o vinho novo, vocês são os odres. E ele estava dizendo assim: ó, se você
não estiver preparado para receber a minha mensagem, você vai se arrebentar. E eu peguei isso porque o pastor falou na quinta-feira aqui, quando ele se referia ao testemunho daquela irmã, que nós não estamos muito acostumados. A gente gosta sempre daquilo mesmo. Irmão João só senta ali, Otávio só senta ali, eu só sento aqui, a Rosa só senta lá. Pode perceber, a gente tem sempre o mesmo jeitão. Se mudar a cor da grama, a gente parece que já estranha. O pastor Hernandes disse que ele fala assim: irmãos, eu tenho um projeto, e começou a contar para a igreja o projeto. Aí quando ele terminou, uma irmã procurou ele e falou assim: esse projeto eu sou contra, não vai dar certo. Irmã, qual o seu projeto? Não, eu não tenho projeto nenhum. Então entre o meu projeto e o seu, eu vou ficar com o meu. Então, mas é normal, a gente é contra a mudança, a gente é contra o novo. E Jesus, ele está dizendo para nós: olha, esse povo aí, vocês são religiosos, vocês estão esperando o Messias está aqui, eu cheguei, e vocês não têm coração preparado para me receber. O pastor citou muito Martinho Lutero aqui no início do culto, nós cantamos, mas Martinho Lutero, depois de algum tempo, ele dizia assim: a igreja tem que ser reformada, mas ela tem que continuar sendo reformada. Não é a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus não é atrasada, ela não é moderna, ela não é futurística, não é nada. A palavra de Deus é eterna. Tanto ela é eterna e tanto Deus sabia que todas as coisas que eu comecei a falar com você parece uma cápsula do tempo. Se você ainda ir nos desertos hoje lá da Arábia, aqueles beduínos, eles vivem, eles estão dentro da tenda, como a gente vê em Gênesis lá em Abraão. Tudo aquilo que a Bíblia conta que acontece, então a gente não precisa cavucar para descobrir que aquilo é verdade. É uma cápsula do tempo, aquilo lá está igualzinho até hoje. Então a Bíblia não é moderna e nem atrasada, a Bíblia é eterna. A Bíblia diz: ai daquele que tirar um tio, ou acrescentar um tio nas palavras desta profecia. Então nós não precisamos mudar nada, as verdades são eternas. Mas de vez em quando, algumas coisas que não são verdades bíblicas, a gente encontra dificuldade de aceitar. Parece que eu fico meio amarrado. Tem igreja que eu já fui pregar, e eu já sabia, se eu não for de terno, eles não me deixam subir no púlpito. Eles já têm lá um paletó e uma gravata pronta. Se você chegar sem terno e sem gravata lá, eles já te falam: irmão, ou você coloca ou você não sobe. Pessoas mais velhas como o irmão João, os irmãos mais antigos de igreja aí, pastor Manuci, quando enfiaram a guitarra no culto, nossa, precisaram chamar a ambulância, UTI, os crentes babavam, nossa, isso é do demônio, né? Hoje, quando o irmão toca, que coisa linda, né? Que bom que a gente tem um acompanhamento, bateria, guitarra, e outra coisa, sabe assim, as pessoas vão ficando, e o que Jesus está falando é isso: olha, vocês estão com muita religiosidade, mas vocês não abrem o coração para o novo. Aquilo que vocês estão esperando, o Messias que vocês estão esperando, está aqui, entre vocês sou eu. Saudade do irmão Mário, mas o irmão Mário também era desse pessoal. Se você não pôr gravata, né, não sobe aí em cima não. Mas amém, Deus abençoe a mentalidade. Só queria contar para vocês que a gravata é do 1800 e alguma coisa. Os gays que fazem moda na França criaram o terno e gravata.
e só usava quem era gay. E com o passar do tempo, ela virou uma coisa como uma moda, um estilo bonito de se vestir para homens e tal, e acabou, superou isso aí. Mas então nós não podemos pegar uma coisa e achar, se não pôr terno e gravata, você não entra no céu. Um teólogo batista, que tinha escrito muitos livros, já quase no término da sua carreira cristã, ele vai passear na África, e ele conta, chegou lá, ele viu aquelas igrejas africanas, os camaradas dançando, cantando, ele viu dons espirituais, ele viu aquela alegria, ele viu tudo aquilo. Ele voltou na igreja dele e falou: peguem os meus livros e joguem fora. Eu estou ensinando coisas atrasadas para vocês. Deus é muito maior, Jesus é muito mais do que tudo isso que nós estamos vivendo. Tem gente dando testemunho de 40 anos atrás, da sua conversão, e não aconteceu mais nada novo com ele. E Jesus está fazendo coisas todos os dias, para que você presencie na sua vida. Jesus é o vinho novo, você é o odre novo, e Ele está dizendo para você: cuidado para você não se tornar um odre velho, porque se eu entrar dentro de você, você me recepcionar, você se arrebenta. Mas você tem que descobrir que você é um odre novo, pronto para receber o novo de Deus. O vinho novo é efervescente, então a gente precisa mesmo, sabe, tá pronto para receber esse vinho. E o judaísmo que Jesus estava condenando naqueles dias, até hoje, eles estão aguardando o Messias, porque eles falavam, eles olhavam para João Batista, que não comia nem bebia, ele só vivia no mato comendo mel silvestre e gafanhotos, que na verdade não eram os gafanhotos, era um tipo de tubérculo, que tem uns raminhos, que nem uma batata cheia de raminho, então era conhecido como gafanhoto. Então ele comia aqueles tubérculos e mel silvestre, e eles diziam de João Batista: tem demônio. E Jesus estava nas festas, Jesus estava nas paradas aí, comendo e bebendo, e eles falavam de Jesus: é um comilão e beberrão. Não estavam prontos para receber. E quando Jesus fala no final do texto aí que nós lemos, você percebeu que ele fala assim: quando a pessoa bebe o vinho velho e ela experimenta o novo, ela fala assim: o velho é melhor. Então quem sabe, sabe, né? Quanto mais velho o vinho, conservado, nas condições ideais, ele vai ficando melhor. O vinho velho é melhor. Mas Jesus estava dizendo assim: vocês falam que o vinho velho é melhor, por quê? Porque vocês estão presos a essas tradições, vocês não estão aptos a receber o novo que eu estou trazendo. Então era isso que ele estava dizendo, por isso que vocês preferem o velho. Por isso que muitas vezes a gente começa a ficar preocupado e se preocupar com tradições humanas, e esquece que Deus tem o novo para cada um de nós. Nós precisamos ter uma experiência com Deus a cada dia. O diabo nos quer como um odre velho, ele quer a gente como um iceberg, gelado dentro da igreja, parece que eu vim na missa. Não, o Senhor, Ele quer mesmo de nós que a gente se porte com alegria. O vinho na Bíblia, ele tem esse valor também. O vinho no casamento significava alegria no casamento. Lembra do filho, na parábola do filho velho, do filho pródigo? O filho mais velho dizia assim: você está dando uma festa para ele, eu estou aqui, eu te obedeço, eu estou aqui dentro, não sei o quê. Mas ele era rebelde, ele não queria aceitar aquilo que o irmão
estava voltado. Então é a mesma coisa. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, estou aqui há 40 anos, 30 anos, sou dizimista, mas Jesus, Ele reconhece tudo em você, mas Ele está querendo dizer para você, descobre o novo que eu tenho para você a cada dia, para que a gente não fique muito preso a tradições. E deixe de receber aquilo que Deus tem, porque Jesus, Ele estava querendo dizer para as pessoas mesmo isso. Se você não abrir o coração, se você não estiver preparado para me receber, Ele falou, você como odre velho se arrebenta, e não serve para nada, perde o vinho e perde o odre, você não pode usar nem mais para pôr água depois. Então eu já estou indo para a conclusão. Quando Ele falou de vestes, Ele estava querendo dizer, comigo não tem remendo não, é vestes novas. Ele renova. Tem uma passagem em Isaías, depois também tem em Apocalipse, que ele fala assim, eis que faço nova todas as coisas, está saindo a luz, porventura não o percebeis? Eis que colocarei caminhos no deserto e rios no ermo. Então, o nosso Jesus, o nosso Deus, faz nova todas as coisas. Jesus quer colocar para você, descubra que você é um odre novo, pronto para receber o melhor do Senhor todos os dias. E como o pastor falou, nós não estamos aptos, a gente fica só pedindo, uma lista cada dia maior de pedição. E aí quando vem uma pessoa aqui testemunhar, era para a gente ter jogado cadeira para cima, dado piruleta, a Rosalie era ter pegado esse vaso aqui, dado na cabeça da irmã, sei lá, de alegria. Mas a gente fica sempre naquele, a gente não está habituado a viver o melhor de Deus. Esteja aberto para o novo de Jesus. E eu termino, irmão Adirso, irmã Luci, irmã Lena, Otávio, para cada um de vocês, o vinho novo de Jesus, sabe como é que se bebe? Falando de Jesus para o mundo. Amém? Graças a Deus por sua palavra, que é viva, ela é eficaz, ela continua trabalhando dia a dia, ela é eterna. Graças a Deus por isso. Eu quero pedir ao pastor Samuel que ore, louvando a Deus pela obra do Senhor entre nós, sobre nós, e louvando a Deus também por essa obra realizada por Deus através de Lutero há 503 anos atrás. Vamos orar. Bendito és tu, ó Eterno, Senhor dos céus e da terra, Criador do universo. Mais uma vez, com alegria, o teu povo se reúne para dizer aqui esta noite, mais uma vez, aqui estamos, Pai, para dizer que te amamos, que nós nos gloriamos em ser conhecidos como teus filhos, seguidores de Jesus. Ó Pai, mais uma vez, nós queremos te dizer que é com grande alegria que nós participamos deste cultuar ao Senhor. Como disse a irmã na oração, perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas imperfeições. O Senhor nos conhece e nós reconhecemos que temos falhado, mas nós temos um grande Deus, perdoador, misericordioso, e por isso que nós vamos à tua presença, Senhor, te pedir, recebe o nosso cultuar como um incenso suave ao Senhor. Ó Pai querido e santo, onde quer que haja um familiar nosso, que a tua bênção esteja sobre ele, nós te pedimos. As pessoas que nos acompanham pela mídia, Senhor, desce o teu bálsamo sobre essas residências e abençoe poderosamente cada um dos teus filhos, suas famílias, seus empregos, escola, amigos,
para saber todos eles que a mão poderosa do Senhor não está encolhida, que não possa abençoar. Graças te damos, ó Pai, por esta oportunidade mais uma vez de estarmos diante de Ti com alegria, e em nome do Teu Filho de Jesus nós te exaltamos e te agradecemos pelo privilégio de sermos reconhecidos como Teus filhos. Amém e amém.